Este é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos mais uma vez aqui com vocês nesta quinta-feira, buscando trazer informação, mas buscando principalmente debater aspectos da realidade brasileira, da realidade latino-americana, no sentido de tanto construir um posicionamento, mas principalmente poder ter informações que possam nos dar algum tipo de direção em termos do que nós podemos fazer para o Brasil e para a América Latina. O programa Pensamento em Marcha é um programa do canal Pororoca Cabana e nós convidamos vocês a se inscreverem no nosso canal. A partir de muito breve, nós vamos ter um programa de uma revista semanal aqui no Pororoca Cabana. Será o X da Questão. Será um programa semanal debatendo com vários dos nossos articulistas aqui do Pororoca Cabana, discutindo os principais temas da semana. Então aguardem em breve o X da Questão. Este é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos com vocês nesta quinta para tratar da relação entre dependência e soberania nacional. A teoria da dependência, em particular, é um componente importante, um aporte teórico importante e que possibilita com que nós possamos pensar qual o futuro da América Latina, qual o futuro do Brasil, como é que nós podemos, de algum modo, analisar as atuais condições e a situação brasileira em particular, no momento onde o agravamento da situação econômica, o agravamento da pandemia, assim como também o agravamento da própria situação política, como mostra a CPI do Covid-19, nos levanta a questão da necessidade de debater o que é o significado da soberania nacional e como isso se relaciona com a dependência. Este é o programa Pensamento em Marcha e nós convidamos vocês, a partir daqui, a nos acompanhar no canal Pororoca Cabana. O que é soberania nacional? E, principalmente, o que é dependência? Qual é a relação da dependência com aquilo que nós chamamos de imperialismo? Como é que isso se relaciona com os aspectos conjunturais brasileiros? Esses são algumas das questões muito fundamentais para que nós possamos tratar neste momento. Vejam como tudo isso está integrado. Agora, há menos de 2 dias, o governo federal, o governo do Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro, anunciou a possível privatização do sistema Eletrobras. O sistema Eletrobras é o maior sistema de empresas organizadas do setor elétrico da América Latina. O sistema Eletrobras tem aproximadamente 48 hidrelétricas, tem aproximadamente 62 empresas do sistema eólico. É um sistema integrado e que, no geral, apresenta um elemento de eficiência e de capacidade de possibilitar o fornecimento de energia elétrica para todo o país de forma extremamente efetiva e eficaz. Por que privatizá-lo? Essa é uma pergunta que só pode ter uma resposta. A resposta é a perda da soberania nacional. Há algum tempo o Brasil caminha por uma trajetória extremamente ruim. É uma trajetória onde as condições de desenvolvimento da própria nação brasileira estão sendo colocadas em questão. Isso já ocorreu com a Petrobras. Vejam vocês que muito daquilo que se convencionou dizer em relação à corrupção da Petrobras, na verdade, eram, como depois provou a Vaza Jato, um processo paulatino de erosão da empresa Petrobras pelos interesses norte-americanos. Diga-se de passagem, a Lava Jato, ela tinha
um dos componentes fundamentais justamente ligados a interesses norte-americanos, que levou tanto à destruição da Petrobras, mas também à destruição de grandes empresas brasileiras do setor de construção civil, como a Norberto Odebrecht, por exemplo. O que é que essas empresas, em particular, a Petrobras, a Eletrobras, a antiga companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada em 1997, tem a ver com soberania e tem a ver com dependência? Vejam, as relações econômicas em um determinado país, ela se baseia em um quadripé, se baseia em 4 elementos fundamentais. O primeiro elemento fundamental diz respeito às condições de vida básica da sua população. Nós chamamos isso de qualidade de vida, mas nós também podemos chamar isso de aspectos como soberania alimentar, que possibilite com que essa população tenha acesso a condições básicas de vida, de saúde, de alimentação. Um segundo ponto fundamental diz respeito a uma coisa chamada tecnologia, ou domínio sobre capacidade tecnológica. Toda e qualquer nação que não tem domínio sobre capacidades tecnológicas básicas acaba se subordinando a interesses externos. É o que ocorre com o Brasil. Um ponto fundamental é que somente pode se produzir tecnologias na medida em que isso esteja integrado em sistemas de produção, tanto ligados a determinadas empresas, como também a um processo dentro de cada país que diz respeito à estrutura de universidades, que diz respeito à estrutura de institutos tecnológicos, que diz respeito a processos, como no caso do Brasil, a existência do CNPq, da CAPES, das universidades federais, das universidades públicas. Esse conjunto de elementos que constitui parte daquilo que nós chamamos de sistema de inovação e de tecnologia de um país, ele se integra a um sistema produtivo. Na medida em que as empresas nacionais, como era o caso da antiga companhia Vale do Rio Doce, como era o caso da Petrobras, como é o caso da Eletrobras, possam de algum modo estar integrados dentro do seu sistema de produção nacional a esses elementos de produção tecnológica a partir das universidades, a partir dos institutos federais de tecnologia, isso possibilita com que tu tenhas uma estrutura tecnológica nesse país capaz de produzir uma série de bens necessários à sua população. Deve-se dizer, em relação a esse ponto, que tu só tens um agronegócio brasileiro pulsante, um agronegócio muito estruturado, graças a uma empresa pública, que é a Embrapa, a empresa brasileira de produção agropecuária. A Embrapa, ela possibilitou o desenvolvimento de uma série de tecnologias que foram usadas pelo agronegócio brasileiro. Inclusive, a produção no chamado cerrado é justamente um elemento de desenvolvimento tecnológico dessa empresa pública, que é a Embrapa. Na medida em que se desmonta os sistemas de produção nacional, como foi o caso do desmonte da Petrobras, como foi o caso do desmonte da Companhia Vale do Rio Doce, sob o ponto de vista da aquisição de tecnologias e de produtos, mercadorias, insumos, máquinas no próprio país, isso acaba fazendo com que a economia se torne cada vez mais frágil. É isso que explica as baixas taxas de crescimento econômico no Brasil nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, a média da taxa de crescimento econômico no Brasil ficou em alguma coisa em torno de 1%. Considerando que no ano passado nós tivemos uma queda muito forte no Produto Interno Bruto brasileiro, algo em torno de 4%, então, portanto, isso faz com que aquele crescimento que houve durante os anos de 2015, 2016, 2017, que foram muito baixos, em torno de 1%, praticamente se anularam. Então, nós temos hoje, basicamente, um Produto Interno Bruto brasileiro semelhante ao que era o Produto Interno Bruto brasileiro de 2010, para vocês terem uma ideia. Bem, qual é o terceiro ponto fundamental dos elementos vinculados a esse aspecto que é a soberania? De respeito justamente a tu teres uma estrutura produtiva relativamente autônoma no país.
um conjunto de empresas que possam, de algum modo, fazer com que a capacidade produtiva do país se dê permanentemente e, principalmente, que se dê a partir de uma lógica de diversificação produtiva, aliada ao elemento tecnológico, aliada ao elemento da qualidade de vida, da soberania alimentar da sua população, constitui 3 eixos fundamentais da soberania, que se soma a um quarto ponto fundamental que diz respeito aos elementos da soberania financeira desse país. A capacidade de uma determinada nação de conseguir, de algum modo, estabelecer e estruturar o seu potencial de crédito, os seus elementos de controle financeiro, são elementos fundamentais dentro dessa lógica que é a lógica de soberania nacional. Soma-se a tudo isso a capacidade geopolítica de intervenção dessa nação. A capacidade geopolítica de cada nação, a partir do Ministério das Relações Exteriores, é um outro ponto fundamental para nós termos uma condição de uma sociedade soberana. O Brasil, nos últimos anos, tem perdido a sua condição de soberania a vistos olhos. Vários dos nossos elementos de soberania nacional foram perdidos e retirados nesses últimos 5 anos. Qual a relação dos aspectos de soberania com dependência? Vamos tentar pensar o que é a dependência. A dependência ela diz respeito, basicamente, a 3 grandes pontos onde cada nação, de algum modo, se relaciona com um determinado centro econômico internacional. No nosso caso em particular, o Brasil, ele se relaciona com um centro econômico central, que é os Estados Unidos. Um primeiro ponto de respeito àquilo que autores da chamada Comissão Econômica para a América Latina, em particular Celso Furtado e Raul Prebisch, chamaram de deterioração dos termos de troca. Países como o Brasil, a América Latina como um todo, acabam tendo uma relação com os países centrais, em particular com os Estados Unidos, que é uma relação de perda de capacidade de fazer com que as suas exportações tenham um valor semelhante em termos internacionais àquelas que esses países centrais produzem e exportam. Por quê? Por conta de que o centro da produção desses países centrais diz respeito justamente à tecnologia. E nesse sentido, há uma deterioração nos termos de intercâmbio entre aquilo que é produzido nos países periféricos, basicamente recursos naturais, basicamente aquilo que nós chamamos de commodities vinculados ao agronegócio ou vinculados à indústria mineral, e as tecnologias que são produzidas pelos países centrais. Nesse sentido, o que é que acontece basicamente? Essas tecnologias, elas apresentam uma determinada capacidade de exportação, de venda, onde não há uma deterioração nos seus preços médios. Se mantém os seus preços médios, até pelo contrário, em termos históricos, tu tens uma tendência a ter ganhos em termos dos preços desse tipo de produto que é baseado em tecnologia. Vejo vocês que um dos pontos fundamentais da soberania é justamente tu teres um sistema de produção tecnológico centrado no país que possibilitasse justamente o desenvolvimento de tecnologias, o desenvolvimento de produtos centrados em valor adicionado, aonde não ocorresse essa deterioração nos termos de troca. Entretanto, existe um segundo ponto, que é um ponto muito chave, é destacado pelos professores Teotônio dos Santos e Rui Mauro Marini, que é um problema da superexploração da força de trabalho nos países periféricos. Basicamente, em países como o Brasil, na América Latina como um todo, as condições de vida da população
brasileira e latino-americana são condições de vida muito precárias. Essa precariedade das condições de vida são próprias de sociedades onde há uma hiperexploração da força de trabalho. Os trabalhadores são submetidos a tais condições de exploração e de deterioração das suas condições de vida, que acabam sendo, de um lado, muito degradantes para os trabalhadores, como provam os dados. O Diese agora acabou de divulgar, nesta última sexta-feira, que um número extremamente assustador do total de desligamentos que nós tivemos uma quantidade enorme de desligamentos por morte, muito em função do Covid. No estado como o estado do Amazonas, entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2020, nós tivemos um aumento de 1000%, pasmem, 1000% de mortes, de desligamentos por morte nesse último período, nesse último trimestre de 2021. O que demonstra condições de vida que a Covid aprofundou a precariedade, entretanto já é anterior à Covid. Esse elemento de superexploração da força de trabalho, característico dos países periféricos, acaba sendo uma necessidade sob o ponto de vista das burguesias, daqueles que mandam e têm o poder em cada país desse, no sentido de fazer uma transferência de riqueza, que é o terceiro ponto fundamental para nós caracterizarmos a dependência. A dependência, ela se dá no último ponto, além da superexploração, além da deterioração dos termos de intercâmbio, ela se dá por um último elemento, que é o elemento da transferência de riqueza desses países periféricos para os países centrais. É isso que nós chamamos de desenvolvimento desigual. O desenvolvimento, ele não se dá a partir de uma lógica onde o conjunto das sociedades tendam a convergir para um determinado ponto ótimo. Infelizmente, não é assim. O que se observa é que uma parte das nações, os chamados países periféricos, entre eles o Brasil, acaba transferindo riqueza daqui para os países centrais, em particular para os Estados Unidos. É por isso que é muito triste quando se vê em um determinado ponto de ônibus, em algum lugar, né, um trabalhador com uma bandeira norte-americana. Por que é muito triste? Por conta de que esse trabalhador brasileiro, ele está sendo sugado, ele está sendo explorado justamente para transferir riqueza daqui do Brasil para os Estados Unidos. Essa lógica de transferência de riqueza, ela é justamente um dos pontos fundamentais e que caracterizam a chamada relação de dependência. Existem várias formas com que se dá essa transferência. Uma delas é o pagamento de juros. Uma delas é justamente a chamada dívida pública, onde essa dívida pública, em países como o Brasil, acaba transferindo uma massa enorme de riqueza na forma de juros e na forma de pagamento de serviços, justamente para esses países centrais, por conta de que os controladores dessas dívidas se encontram justamente nesses países centrais. Esse processo todo acaba, portanto, nos dando uma característica, que é a característica de empobrecimento das sociedades periféricas vis-à-vis a manutenção da riqueza em países centrais. A ruptura com esses processos, com o processo de dependência, ela é fundamental para que se estabeleça a soberania nacional em cada uma dessas nações, em particular no Brasil. É assim que o processo de privatização da Eletrobras, assim como o processo de destruição da Petrobras, mais recentemente, assim como também a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, ainda na década de 90, foram mecanismos de perda de soberania brasileira e de aumento do chamado grau de dependência da sociedade brasileira em relação aos países centrais. A ruptura com esse processo todo é justamente alguma coisa necessária para que o Brasil retome a sua capacidade de desenvolvimento. O que é retomar a capacidade de desenvolvimento? É retomar condições de soberania alimentar do povo brasileiro, é retomar condições de desenvolvimento tecnológico que possibilitam que as universidades federais, públicas, assim como os institutos federais de tecnologia, possam novamente retornar e produzir tecnologias como historicamente produziram.
é justamente possibilitar com que, a partir de uma estrutura de produção centrada em uma Eletrobras nacional, que possibilite produzir energia elétrica a baixo custo no país, possibilite com que isso possa, de algum modo, dar vazão à produção de novas empresas, que possibilite com que o custo do insumo energia, que é tão fundamental, seja menor e que possibilite com que o desenvolvimento e o crescimento econômico de novas empresas se dê, assim como também o preço da energia elétrica no consumidor doméstico também não seja demais aviltante. Esses fatos, eles são também muito próximos da gente, porque hoje nós temos o botijão de gás a R$100, porque hoje nós temos a gasolina a R$6, o botijão de gás a R$100. Tudo isso está ligado justamente ao processo de desfazimento da Petrobras. Em um modelo de desenvolvimento onde se considere a soberania nacional e se considere as condições vinculadas a uma nação não dependente, esses elementos vão ter que estar colocados em questão e vão ter que estar colocados em debate. Esse foi o programa Pensamento em Marcha e nós estivemos aqui com vocês falando brevemente sobre os aspectos de soberania e a sua relação com os elementos de dependência e a necessidade da ruptura, tanto com a dependência, como também a afirmação de uma sociedade brasileira soberana. Muito obrigado.